Boa noite para todos e bom dia ou boa tarde para aqueles que vão assistir em todos os horários, que se tange no amanhã, no período da tarde, no período da noite, assim sucessivamente. Estamos aqui estou aqui para falar da parte de Deus. É algo não é tão polêmico, mas à vista de muitas pessoas é polêmico, né? Porque não na maioria das pessoas, mas numa minoria, né? Que acredita de uma forma diferente, fazendo aquela confusão toda. Hoje eu quero falar sobre a pessoa de Jesus, que ele é o Filho de Deus. Simplesmente ele não é filho no que se trata a carne, porque a nossa identidade é o Espírito. A identidade que vai ser salva não é a carne que vai ser salva, é o Espírito. Porque diz o apóstolo Paulo que a carne para nada serve, certo? Então, é muito importante frisar que nós viemos para participar da carne, né? Da carne. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso aí, né? Que nós já existimos desde antes da fundação do mundo, nós já éramos espírito, certo? Nós não nasce um corpo ali, uma criança, ali nasce com ele o espírito, não. Nós, antes de nascermos, Deus nos predestinou, né, para ele. Evidentemente que Deus quer que todas as pessoas se salvem e se cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, né? Mas uns falam, não existe livre-arbítrio. Não existe. Como que pode provar que não existe? Porque o próprio Deus, ele disse assim, eis que porei diante de vós o bem e o mal. Agora está entre vocês escolhem. Mas eu vos aconselho que vocês venham escolher o bem. Então olha aí a presença de um livre-arbítrio. Porque se não fosse assim, o próprio Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, com todo o seu atributo, ele não faria uma pergunta ou apresentaria diante de uma situação que contradiria aquilo que o próprio Deus estaria falando, certo? Então, se ele falou assim, é porque existe o livre-arbítrio, porque senão não precisaria de Deus falar desta maneira. E outro, o relato de hoje eu quero relatar da palavra de Deus, fazer uma pequena explanação sobre, muitos falar, Jesus é o Deus encarnado. Deus fez carne e habitou entre nós. É uma confusão que as pessoas se arrumam, né? Então fica difícil a situação. Então eu quero ler alguns versículos dizendo que Deus é Deus, Jesus é Jesus, tanto o que ele foi na carne, como o que ele era e é no espírito, certo? Porque ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tanto o Deus Pai, tanto o Filho como o Espírito Santo. Há único Deus, Vicente? Lógico. Podemos dizer que dentro da forma, da condição hierárquica,
é um Deus só, certo? Não existe aquela forma de trindade, um Deus de 3 caras, né? De 3 personalidades, não. Numa pessoa não existe. Existe, sim, 3 pessoas distintas. Existe o Filho. Quando Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo, o João disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Filho único. Não é ele deu que ia nascer da carne, não. Nasceu a carne, mas o Espírito dele veio participar da carne e sangue. Assim como todos nós, herdeiros da graça de Deus, viemos participar da carne e sangue. Certo? Então é muito glorioso nós pensarmos positivamente. Não é o achismo, não é acharmos que é assim, não. Está dentro da Escritura. Se ele enviou, é como que não tem uma segunda pessoa? Ah? É como que eu estou aqui, eu vou falar, eu Vicente, eu vou enviar o meu filho. De repente, eu vou estar lá naquele lugar. Ué, mas você, Vicente, disse que ia enviar seu filho? Não, o meu filho é eu mesmo. Eu mesmo que sou meu filho. Jesus amado, pare de tolice, vocês pregadores. Até mesmo vocês pregadores da graça, eu também sou pregador da graça. Pare de tolice. Entendeu? Vamos distinguir. Há um só Deus. Lógico que Deus eterno, nosso Pai, Ele é superior, disse Jesus, o meu Pai é maior do que eu, certo? O quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai, certo? Então eu quero fazer uma menção aqui e vocês marcam o versículo aí, eu não vou poder fazer uma exibição dos versículos, por dificuldade está assim um pouco difícil, mas futuramente a gente vai estar mais organizado com uma data show, né, para exibir no quadro ou se não uma televisão LED, né, já com toda a programação, né, para a gente já programar os versículos, tudo antecipadamente. Então tudo devagar. Eu peço vocês que estão me ouvindo, né? Eu posso dizer. Então que tenha compreensão que tudo vai dar certo e as coisas vão melhorar. A gente está começando com simplicidade. No que se tange em tudo sobre a forma que está sendo conduzido o vídeo. Não tem um data show, né? Então eu vou ter que estar lendo na Bíblia, não vou poder exibi-lo para vocês. Então ouça bem. Então eu vou ler aqui para vocês prestar bem atenção, porque vocês venham prestar bem atenção. Então aqui 3 pessoas, certo? Então, para estar ali juntamente com Deus, trabalhando com Deus, né? Estar ali na mesma harmonia com Deus, porque as 3 pessoas se concordam entre si. Não tem divergência, não tem opolência, oposição um contra o outro, que não tem. Então um fala, o outro concorda, porque as coisas são maravilhosas, porque tudo aquilo que Deus fala, tanto Deus Pai, tanto o Filho Jesus, quanto o Espírito Santo, eles são 3 pessoas formando assim o único Deus, mas são pessoas distintas. Então preste bem atenção aqui em João
um a seguir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como pode explicar? Como pode entender? A gente explica, mas muitas pessoas não entendem dentro do contexto da palavra. No princípio era o Verbo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, porque quando ele enviou, qual a palavra materializada que Deus enviou e fez notório para todas as nações? O seu Filho, Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ouça bem, o Verbo estava com Deus. Certo? E o Verbo era Deus. Então, se esse Verbo estava com Deus, ele não era o próprio Deus. Para estar, então, é uma pessoa diferente para estar junto com a outra. Como eu posso estar junto de mim mesmo, sendo que eu sou uma pessoa só? Eu só posso estar comigo no meu sentimento, na minha prudência, tudo aquilo que se trata, atenção, em tudo que retrata uma mente consciente. Opa, eu vou vigiar nisso, assim, 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 eu vou ser muito cuidadoso, zeloso, precavido, para que eu venha cooperar comigo mesmo, não fazer isso. Aí é eu me policiando, realmente pondo disciplina em mim. Eu estou ajudando, nós temos que ajudar a nós mesmos. Porque se nós não ajudar a nós mesmos, nós não temos condições de ajudar outras pessoas. Nós não temos condições de ajudar outras pessoas. Então, a melhor forma nós ajudarmos a nós, lógico, já mutuamente pensando no nosso próximo. Então diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Se ele estava, então ele não era Deus, ele estava com Deus. E se o que estava com Deus não era Deus, ele estava com Deus, não era o Deus Pai. E em seguida fala, e o Verbo era Deus. Então quer dizer que o Verbo, que é Jesus, ele é Deus também. Ah, mas você então está falando que existe 3 deuses? Não, existe 3 pessoas distintas, juntos se faz um único Deus. Por quê? Porque possui atributos iguais. Deus é eterno, Jesus é sempre eterno. Por que é sempre eterno? Porque Deus é eterno, ele não tem como a gente avaliar os dias passados, é uma data indeterminada, não tem como a gente fazer descrição dos anos de Deus, dos bilhões de anos, Mas Jesus, um dia ele foi criado. Um dia ele foi criado, porque ele é o primogênito da criação. Quer dizer que ele é o primeiro que foi criado, foi Jesus. Ele é o arquiteto do universo. Deus fez todas as coisas através do seu próprio Filho. Certo? Então, como eu falo aqui, e o Verbo era Deus, então quer dizer que Jesus também é Deus. E para ser Deus, ouça bem, existe um só Deus, porque os 3 trabalham em harmonia, fazendo assim um único Deus, de todo o universo, de todo o mundo, de todo o infinito. Que infinito para nós, porque para Deus não existe infinito, porque ele é o infinito dos infinitos. Então, nós temos que memorizar, fazer separação das coisas, não ficar misturando as coisas. Deus é Deus, Jesus é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Quando Jesus foi ao Pai, certo?
uma nuvem encobriu o seu corpo, porque aquele corpo era o corpo de Jesus de Nazareno. É um corpo que havia ressuscitado, né? Porque se não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, né? Se Deus não tivesse promessa, ou se fosse um Deus falho, vamos dizer assim, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus é um Deus que tudo pode, onipotente. Então, se fosse assim, numa condição sem pôr em conta o poder de Deus, que ele viesse a ficar no túmulo, Jesus, 4 dias, 5 dias, uma semana, sabe o que ia acontecer? Ele ia entrar no estado de decomposição. Por quê? Porque o corpo de Jesus era terreno. Então aquele corpo ele não foi parar ao céu, porque uma nuvem encobriu dos olhos de quem? Daqueles que estavam vendo. Então Deus o ocultou. Assim como ocultou o corpo de Moisés, ocultou o corpo de Jesus. E Jesus, então, ele recebeu um corpo glorificado. Aquele corpo de Jesus, que ele diz assim, palpa, olha, espírito não tem carne, não tem osso, sou eu mesmo Jesus. Aquele Jesus de Nazaré, lógico, já não sou o Nazareno na condição de ressuscitar, porque eu ressuscitei. O Nazareno pertencia à antiga aliança, mas eu, agora, com esse corpo que não sou glorificado, vamos dizer, Jesus poderia responder assim, mas ele respondeu. Quando ele disse que era ele mesmo, veja que o espírito não tem carne, não tem osso, então aquele corpo era o corpo material, o corpo terreno. E diz a palavra de Deus que o corpo para nada serve, a carne para nada serve, certo? Daquele corpo saiu o sangue que foi derramado para nós somos batizados na morte do Senhor Jesus. Ouça bem, então, Jesus realmente ele foi categórico, deu toda a diretriz, todo o parecer, toda a informação, todo o ensinamento para os discípulos, né? É que ele era carne. Então, quando Jesus subiu ao Pai, uma nuvem ocultou, então não quer dizer que aquele corpo foi levado ao céu. Ele foi ocultado pelas nuvens. Ah, mas a nuvem ocultou, mas ele continuou ascendido ao céu. O corpo foi ascendido, foi assunto ao céu, foi levado ao céu. Não. Se ocultou dos nossos olhos. Isso deixa bem claro que daquele momento em diante, aquele corpo ele foi ocultado. O que apresentou diante de Deus, nosso Pai, o Pai de Jesus, é o corpo glorificado. Não é esse corpo nosso que vai ser um corpo glorificado, quanto muitas pessoas pensam que esse corpo que vai ser glorificado, nós vamos ter o corpo semelhante ao corpo de Jesus. É equívoco. Aquele corpo de Jesus não era corpo glorificado, ele era corpo sujeito às dores, certo? Mesmo ele ressuscitado, porque as pessoas, né, o sistema diz assim, quando eu for para o céu, Jesus vir, se eu estiver vivo, for arrebatado, então eu verei face a face o meu Deus e eu vou ver as suas mãos cravadas, né, furadas ali onde os cravos perfuraram, ao lado, né, onde a lança traspassaram ao Senhor Jesus. Não, nós não vamos ver. Nós vamos ver
o Jesus glorificado, não é com aquele corpo mais, certo? Esse corpo, o corpo glorificado não é aquele corpo que Jesus ressuscitou. O corpo glorificado, então após a nuvem, ele já tinha um corpo já glorificado. Ele foi glorificado, foi assunto ao céu, aquele corpo se ocultou, certo? Então, não pense que você vai ver, quando Jesus vier, Jesus não vai vir. Jesus já veio nos anos 70, porque Jesus não virá a juízo para a tua igreja, certo? Ele já veio em juízo contra Israel, porque todo o livro de Apocalipse está ali cumprido, né? Escatologia consumada. Então, tudo aquele que está ali se tange, se aponta para os judeus. E como ele disse para o sacerdote, que viria sobre as nuvens, e o sacerdote rasgou-se-lhe as vestes. O que quer dizer? Porque o sacerdote ele entendia de linguagem de figura, linguagem metafórica, alegoria. Então, ele se rasgou a veste, ele sabia que vinha sobre as nuvens, vinha sobre o juízo contra Israel. Por isso que mas se é assim, então ele é Deus. Para vir, não, então ele quer dizer que ele é Deus mesmo, né? Disse o sacerdote, né? Em toda a sua cogitação. É assim diz o sacerdote, em toda a sua cogitação. E talvez não necessite de exprimir palavras, mas só de atitude, de que ele rasga a veste, eu falo, meu Deus, ele quer dizer que é o próprio Deus. Quer dizer, não é o próprio Deus, ele é Deus, Filho de Deus. Para ser Deus tem que ser eterno, tem que ter o mesmo atributo do Pai. Como eu disse em palavras precedentes, que Jesus é sempre eterno, porque um dia ele teve o seu começo, ele foi criado. Ele é sempre eterno, é aquele que teve começo e não terá fim. Certo? Nós também nós tivemos nosso começo no Espírito, né? Porque nós viemos participar de carne e sangue. Certo? E aqui estamos. Então nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então, continuando a leitura aqui, ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Se ele era Deus, como que ele podia estar no princípio com Deus? Ele estava no princípio com Deus. De repente, mas é Deus, ou ainda Deus está no princípio com ele mesmo? Não, aqui está falando ele. Quem? Jesus. Porque se fosse para falar de Deus, não caberia exprimir desta forma. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava? O Verbo. O verbo que se fez carne. Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Glória a Deus. Então está aí, meus amados. Este veio como testemunho, que João Batista veio como testemunho, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens, estando ao mundo. Que estava ao mundo. Estava no princípio, ou estava no mundo. Ou melhor, o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que eram seus,
quem era? Os judeus. Mas os seus não os receberam. Mas todos que o receberam, aquele que crê no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui ele está falando, né? Entre eles, porque eu não estava lá. Você também não estava lá. Ele habitou entre o seu povo judeu, que realmente, não obstante, nós somos seu povo. Que é um povo precioso, né? Diz o texto que nós somos um povo precioso, preparado, desde antes da fundação do mundo, nós já fomos designados por Deus para esta tão grande salvação, certo? Ele se fez carne e habitou entre os judeus. Por quê? Porque, né, se eu for trazer esse texto para agora, está fora o verbo, porque aqui os judeus estavam falando, certo? Então o João estava falando para quem? Para os seus compatriotas e os seus irmãos, né? Todos os seus irmãos ali, da nação de Israel. Ele diz: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha para você ver. Ele era unigênito do Pai, porque se ele era o próprio Pai, então não precisava dele falar unigênito do Pai. E também não precisava dele falar se era o próprio Deus, unigênito Pai, né? Porque aí seria só um mesmo, não precisava de estar falando em uma pessoa diferente. Unigênito do Pai. Então ele não era o Pai, ele era do Pai, filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso testifica a respeito dele. Exclama: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Glória a Deus. Então, é muito maravilhoso, meus queridos. Aqui já está fazendo a divisão certinho no que se tange, que retrata a separação, Deus, Pai, agora tem o Filho, Jesus. Agora vamos ler aqui, para nós fazer outra conclusão, que é a própria palavra de Deus. Então vamos, Lucas 23 e 46. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas suas mãos entrego meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Então, como que ele ia entregar o espírito se o próprio espírito fosse Deus? Na tua mão eu entrego meu espírito. Na mão de quem? De Deus. Não, mas o espírito, muitos aí com a mente cauterizada, carbonizada, disse: é Deus que estava lá em Jesus, ele encarnou e habitou não entre nós, porque nós não somos daquela época, entre nós, diz eles, daquela época, né? Então ele é o próprio Deus, mas aqui não está falando isso não. Preste muita atenção, vocês que estão ministrando um ensinamento ridículo desta forma. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Entrega o espírito, então quer dizer que entregando o espírito para quem? Para Deus. Ou será que esse espírito era o próprio Deus? Como que eu vou entregar uma coisa que é da própria pessoa?
vamos dizer, mas era meu. Diz Jesus, o meu espírito. Aquele espírito que estava com o Pai desde a eternidade, né, que foi o primeiro que foi criado. Quando Deus diz assim, lá em Gênesis, né? Nos primeiros capítulos ele fala, né? No princípio, no primeiro ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Ali vai falando, e depois ele diz aqui, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Ele não estava ali falando sozinho, estava falando no sentido plural, pluralizando a condição, né, de uma existência de seres, né, de um ser consequentemente, para a procriação de todos, certo? Que gerou todos esses povos, né? Desde da fundação das nações, né? Da nação de Israel. Depois veio a nação pagã, e assim por diante. Então é muito interessante que Jesus entregou o Espírito dele a Deus, e Deus é Espírito. Aí, se ele é Espírito, ele está pegando o Espírito de quem? De Jesus. Então, ele não era o próprio Espírito que estava em Jesus. Deus era Deus, e Jesus está falando aqui, ó. Ele entregou o Espírito a Deus. Havendo dito isso, expirou. Então, vamos ler mais, meus queridos. Vamos ler mais. Para nós ficarmos com a nossa mente bem esclarecida, né? Aqui, vamos ver aqui. Isso. Agora Colossenses. Colossenses Colossenses nós vamos estar lendo aqui, ó. Primeiro, o título, o tema da leitura é Supremacia de Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominação,